Desejo a todas e a todos bons trabalhos hoje, professora Patrícia, professora Maria Cândida, a palavra é de vocês. Muito obrigada. Uma boa noite a todas e todos. É um prazer realmente estar aqui nesse momento. Nós estamos, cumprimento sim, especialmente Patrícia, né? Eu agradeço a parceria, né? Cumprimento a todos. E normalmente, né, eu tenho, eu acho que muito inspirada em Maturana também, Patrícia, um pensamento muito em espiral, recursivo, né? Que eu acho assim, inicialmente eu acho que é importante porque nós temos alunos que não estavam na aula passada, eu vou fazer essa pequena introdução sobre o que nós falamos, um pouco rapidamente na aula passada, para nós engrenarmos, né, nesse nosso trabalho hoje, que seria muito mais voltado para uma plataforma teórica, vamos dizer assim, né? Sim, então, retomando, né, como é que nós trabalhamos rapidamente, né, na aula passada, nós tentamos, então, contextualizar, né, o momento, né, o movimento, o momento em que nós vivemos, essa policrise né, em inúmeros aspectos que nos afeta, né? E a necessidade de nós construirmos, de nós buscarmos, vamos dizer, novas vias civilizatórias para construir um novo humanismo planetário, que eu diria no sentido de nós realmente sejamos capazes de promover as reformas necessárias para o bem viver, né? Por quê? Porque nós temos sim uma esperança de que uma outra consciência planetária precisa surgir, precisa emergir dessas crises, especialmente nas novas gerações, né? E, em realidade, em contato com as crianças que trabalham já com uma pedagogia ecossistêmica, nós percebemos, né? E com nossas crianças, hoje, nós percebemos, sim, essa consciência. Eu tenho, por exemplo, a minha secretária tem um filho de 5, 6 anos que me chama a atenção quando a luz está acesa, que não pode gastar energia, né? Então, quer dizer, essa criançada já vem, né, com uma outra consciência, e a nossa preocupação é criar esse ambiente para que eles possam, né, crescer com essa consciência planetária, né? Então, a nossa preocupação é como nós podemos, né, quais são as teorias que vão nos ajudar a promover a reforma do pensamento, a regeneração da humanidade e a evolução da consciência humana. Quer dizer, como é que nós conseguimos mudar essa cosmovisão? E isso certamente implica numa reforma paradigmática balizada por uma reforma, vamos dizer, epistemológica, quer dizer, uma mudança nos modos de conhecer, nos modos de conhecimento, um tipo de racionalidade empregada. E essa mudança epistemológica requer mudanças nas estratégias metodológicas, nas práticas pedagógicas desenvolvidas, para que nós possamos consolidar todos esses processos. Então, tudo isso, todo esse movimento, tem que estar embasado numa matriz científica, construída a partir de importantes teorias do século XX. Não são teorias que nos ajudam a operar a passagem de uma educação pautada na disjunção do saber e da vida para uma formação baseada na interdependência complexa entre sujeitos aprendentes e o contexto em que vivem, como também na interdependência entre saberes teóricos, práticos e existenciais. Então, nós entendemos que a educação precisa, sim, estar no centro de um programa viável de reconstrução democrática, de construção da paz, de justiça restaurativa, de uma nova política civilizatória que promova essa reforma do espírito humano, né? A reforma do pensamento, visando o desenvolvimento da compreensão da solidariedade, da responsabilidade humana, de uma consciência, de uma nova cidadania planetária. E nós sabemos, sim, que a educação é um dos instrumentos mais importantes para restaurar valores, para restabelecer esse compromisso com
a matriz biológica cultural representada pelas relações de indivíduo, sociedade e natureza, né? São as relações que o nosso querido Bertrand D'Ambrosio chamava de triângulo da vida, que mantém o triângulo da vida. Então, ela nos leva, então, a buscar sempre novas possibilidades de atuação, de atualização das nossas potencialidades individuais e coletivas, mediante o exercício de um pensamento reflexivo e consciente que nos ajude a nos tornarmos mais plenamente humanos, mais singularmente pessoas e mais conscientemente cidadãos. Então, nós falaremos muito sobre tudo isso, falamos muito também sobre toda essa contextualização e sobre essa possibilidade também de uma educação criativa e transformadora, né? E a necessidade, né, de, nesse processo, de nós trabalharmos a compreensão humana, como quer Edgar Morin. Então, e hoje, mais do que qualquer outra época, é preciso reintegrar, nós temos a consciência da importância da integração do meio ambiente à consciência antropológica e social da humanidade. Então, a nossa preocupação é passar, né, de uma era antropocêntrica para uma era ecocêntrica, portanto, centrado no bio, centrado na vida, nos seres relacionados. E aí que entra, então, essa nossa preocupação, a contribuição do paradigma educacional ecossistêmico, né? E nesse nosso trabalho, nessa nossa caminhada, nós vamos trabalhar em dois níveis, né? Tanto no nível paradigmático, da mudança paradigmática, né? E os reflexos dessa mudança paradigmática, né? No nível mais pragmático de como essas teorias afetam a nossa prática pedagógica e como afeta o nosso olhar sobre as questões fundamentais da educação, né? Então, no mês de setembro, nós vamos trazendo um pouco mais essas dimensões, vamos dizer assim, pragmáticas, né? Como essas teorias afetam a questão do currículo, né? Afeta a nossa didática, o nosso olhar sobre avaliação, enfim, né? Então, hoje nós vamos trabalhar, eu acho que é importante, né, o conceito de paradigma e também sobre algumas teorias e princípios que nos ajudam e nos ajudaram a realizar essa transição paradigmática da ciência, né? E que nos ajudam a perceber a existência dessa complexidade, dessa interdependência complexa que existe entre os processos de pensamento de construção do conhecimento, com o meio social e natural. Né? Algo que resgate, sim, a importância do contexto e que não separe mais um indivíduo do mundo em que vive, né? Reconhecendo também a vida humana como algo entrelaçado com o mundo natural e social, né? Então, para isso, nós buscamos, né, novos fundamentos teóricos, né? E esses fundamentos, né, nos ajudaram a construir, nos trouxeram a visão de um mundo complexa, global, sistêmica, ecológica, capaz de gerar um novo sistema ético respaldado por novos valores, por novas percepções geradoras de ações cada vez mais condizentes com as nossas demandas atuais. Então, algumas dessas teorias nos ajudaram a fundamentar o nosso livro anterior, minha tese de doutorado, que é o Paradigma Educacional Emergente, principalmente no que se refere às descobertas da física quântica, dos princípios da física e as implicações epistemológicas na educação, né? E no decorrer dos últimos 20 anos, nós fomos trabalhando com uma nova biologia de Maturana e Varela, tentando compreender também a questão das emoções nos processos de ensino, aprendizagem, a questão da linguagem, enfim, né? E assim, com isso, o que aconteceu? Nós fomos abrindo uma trilha, né? Com a ajuda, vamos dizer, de todos os meus orientandos, com a ajuda de vários pesquisadores, como no caso da Patrícia, né? Nós fomos abrindo uma trilha nesse, vamos dizer, cipoal, denso cipoal conceitual, mas sempre preocupada com o rigor científico das observações, das experiências narrativas e pesquisas realizadas, né? Então,
hoje eu vou apresentar aos senhores um pouco dessa plataforma teórica, quais são as teorias, os princípios, né? Dando algumas pinceladas teóricas sobre esses princípios que contribuíram, né, para a fundamentação do nosso trabalho, né? Iniciando pelo conceito de paradigma, né, que em seguida trabalhamos essa mudança paradigmática revolucionária gerada pela ciência do século XX. E na próxima aula nós vamos extraindo dessas teorias alguns pressupostos ontológicos e epistemológicos derivados desta plataforma teórica, examinando aqueles mais relevantes para a consolidação de um quadro, vamos dizer, mais condizente com a evolução da ciência da complexidade, com a evolução da ciência em geral, né? E serão esses pressupostos, vamos dizer, ontológicos e epistemológicos, né, que irão colaborar para a construção de uma matriz científica capaz de promover as mudanças na educação e nas práticas pedagógicas desenvolvidas, né? Fiz esse gancho com o passado, né, o que faremos hoje e como isso vai desdobrar posteriormente nas nossas próximas aulas. Eu vou entrar aqui com o PowerPoint de hoje, então, falando um pouco dessa transição paradigmática da ciência, né, e emergência da complexidade. Eu gosto muito dessa imagem, né? Dessa imagem. E teve uma época minha, principalmente na minha época do doutorado, eu me sentia esse peixinho pulando fora, né, daquele aquário, né? E comecei a trabalhar esses princípios da física, tentando entender, estudava, tentando entender as implicações na educação e perguntando quais são as novas pautas para a educação, né? E aí eu era profundamente questionada, peraí, como é que isso vai chegar pelo meu orientador também, na época, o professor Zé Armando Valente, um amigo muito querido, e que me questionava, e na segunda-feira, o que eu faço com todas essas teorias, né? Então, é esse peixinho, sim, né? Com, com muita criatividade, né? Eu fui percebendo posteriormente toda essa minha criatividade, né? E, ao mesmo tempo, me sentindo assim, né, muito sozinha naquele momento, dentro do próprio programa no colegiado aí da PUC São Paulo, mas que me deu assim as circunstâncias, os meios necessários para que eu pudesse ousar. Eu até confesso que, na época, eu tinha começado doutorado na USP, e quando eu soube que Paulo Freire estava na PUC, eu nem trouxe os créditos dos dois cursos da USP, corri para a PUC, né? E foi realmente um momento incrível, e fiz um doutorado muito, assim, prazeroso, né? Muito instigante, né? E me deu toda essa liberdade para a construção e para voar, né? Mudar de aquário, né? E para construir a partir de um outro enfoque, né? Então, e aí eu observo que toda a nossa maneira de construir conhecimento, ela é sempre resulta, vamos dizer, de um arcabouço, de um background, de um paradigma, de uma forma de nós compreendermos e percebermos a realidade, né? E ela é fruto de uma série de padrões que estão inscritos, consciente ou inconscientemente, nas nossas mentes. E esses padrões, eles se concretizam uma forma de operar o pensamento, uma forma, né, numa maneira de observar, de ver a realidade, de perceber, né? Ela é condicionada por vários fatores. Então, e a nossa mente só vê aquilo que quer, que ela está preparada para ver, né? E aí toda a questão da percepção de Maturana e Varela, que nos ajuda, né, a fundamentar esse aspecto, esse nosso, né? E muitas vezes a gente também empaca, a gente não quer ver aquele outro, né? Um outro aspecto, um outro fator, porque nós não estamos preparados para perceber e fazer essa transição, né? Agora, e percebendo que sempre nós estamos com uma gaiola, nós estamos dentro de uma gaiola, né? E essa gaiola, né, epistemológica, que o querido Biratã também comentava, sempre existe um paradigma subjacente à nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Existe uma visão de mundo, uma cosmovisão, né, que influencia a maneira como nós operamos e construímos conhecimento, né? E toda essa discussão sobre paradigma, né, sempre a gente inicia com o Thomas Kuhn, né, como trazendo essa ideia, essa visão de uma constelação de crenças, valores e técnicas partilhada pelos membros de uma
determinada comunidade científica, né? Então, e se refere ao quê? A modelos, a padrões que são compartilhados e que permitem a explicação de certos aspectos da realidade, né? Então, para o próprio Kuhn, né, no seu livro sobre a Revolução Científica, né, ele nos fala que a importância, quer dizer, seria algo mais do que uma teoria. Implica o quê? Uma estrutura científica capaz de gerar novas teorias, capaz de estabelecer critérios, parâmetros considerados aceitáveis por uma determinada comunidade responsável por aquela área, né, de conhecimento, né? O problema é que, sob a ótica de Kuhn, isso aí nós fomos depois analisando, o conceito de paradigma ele traz, segundo Morin, também uma certa dimensão excludente em relação às escolas e às teorias rivais, né? Construída a partir de um novo, quer dizer, o que acontece, né? O que não está de acordo, ele passa a ser excluído por aquilo que ele chama de ciência normal, que é a ciência que passa, né, a ser praticada por aquela comunidade. O que acontece é que, muitas vezes, né, a ciência evolui, os experimentos científicos começam a apresentar outros resultados, a comunidade começa a questionar, e, de repente, aquele determinado arcabouço teórico já não dá mais conta de resolver determinados problemas mais urgentes. E é o que o Kuhn chama de crise de paradigma, né? E essa crise começa, então, a revelar a insatisfação, vamos dizer, generalizada em relação aos métodos científicos, aos conceitos que estavam sendo utilizados por essa ciência normal. E, para dar conta dessa crise, a comunidade científica começa a buscar novas ideias, novas experiências, desenvolver novas pesquisas, novas articulações e reconstruções teóricas, iniciando o que ele chama de um processo revolucionário em busca de uma ciência revolucionária capaz de se constituir ou né, de agregar né, essas novas ideias, esses novos referenciais, e a promover o quê? Começa aí uma transição paradigmática. Um exemplo disso muito claro é a transição da mecânica quântica, que, né, começou a explicar uma série de dados que já não podia ser, né, explicada né, de maneira causal pela física ou mecânica clássicas, né? Então, o posicionamento normal, né, eu acho que aí tem discussões maravilhosas, né, entre os cientistas da época, né, entre os questionamentos entre, né, nesses cientistas, o sofrimento daquele que estava na vanguarda dessas construções, né? E a tentativa inicial é refutar esses dados. Não, não é possível, né? Mas daí, realmente, no caso da mecânica quântica, os físicos passaram a construir novas teorias para explicar, e surgiu, então, a física quântica, com as suas descobertas, que veio, então, complementar a outra já existente. Nós não conseguimos, por exemplo, construir uma ponte com essa física quântica, né? Nós precisamos, né, de trabalhar com, né, a macrofísica para poder, né, construir e avançar em determinados aspectos. Então, para o Thomas Kuhn, um paradigma substituiria outro, né? Então, mas nós sabemos que as revoluções científicas, elas ocorrem nem sempre da maneira como Kuhn definiu inicialmente, ou seja, que uma determinada matriz disciplinar vai desalojar a outra. Por quê? Porque esses processos, na maioria das vezes, são cumulativos. Então, entra o Edgar Morin, né, dizendo o conceito dele sobre paradigma científico, né, como sendo esse conjunto de princípios fundamentais que agem no interior e acima das teorias, e que, de um modo ou de outro, conscientes ou não, controlam e determinam a organização do conhecimento científico e o uso de uma determinada lógica, né? E Morin discorda de Kuhn. Ele justifica que a definição kuhniana, né, traz uma certa incerteza. Por quê? Também a definição de paradigma para Morin é importante, ela implica a noção de relação.
ela comporta uma série de relações lógicas, premissas e conceitos, determinadas noções básicas que governam os discursos. Ela impõe, paradigma impõe relações de conjunção, de disjunção, de inclusão, né? Então, privilegia, aquele paradigma vai privilegiar algumas relações em detrimento de outras, o que faz com que esse paradigma, controle a lógica do discurso, né? Então, Mohanus fala que conceitos e teorias soberanos, né, convivem com teorias rivais, sendo a realidade poliparadigmática. E o Mohanus, né, nos apresenta essa frase bonita, que o paradigma é inconsciente, mas irriga sempre o pensamento consciente, né? Mohanus fala muito sobre essa reforma do pensamento. Ele está se referindo às mudanças nas estruturas do pensamento, na maneira de pensar, né, no modo de construir determinado tipo de conhecimento, de desenvolver uma certa racionalidade, né, e uma certa lógica, uma maneira de estruturar o pensamento. Tá? Então, Mohanus fala dessa nova ciência, né, com vários autores. E aí, depois, no último, eu botei uns 3, 4 pontinhos, dizendo, olha, é muito mais do que isso. Né? Mas ele trabalha esses autores como uma nova ciência, como ciências complexas, né? E teorias dos sistemas complexos, que traz, né, o que é, um aspecto muito importante, né? Trabalha o quê? O núcleo conceitual da complexidade. E nessa caminhada, né, esse conceito surge com Bachelard em 1934. Né? Depois, com vários autores, né, Shannon, von Neumann, von Foster, né, Simon, Henri Atlan, né, o biólogo francês, Weiner, enfim, várias teorias, né, que nós podemos chamar de teoria de sistemas complexos, que traz consigo o núcleo da complexidade. Então, essa nova ciência realmente provocou uma mudança radical naquilo que nós entendemos por ciência, né? Que a ciência moderna tradicional, com seus pilares de ordem, reducionismo, separatividade, com seus vários axiomas, né? E que essa nova ciência realmente alterou, modificou todos esses parâmetros, né? Então, combatendo aqui a dinâmica linear, quer dizer, trazendo uma outra proposta, né? Em relação a essa dinâmica complexa, né? Em relação à dinâmica linear de causa e efeito, né? O paradigma tradicional que trabalha essa dualidade do sujeito, do objeto, né? Que privilegia essa objetividade, a lógica dualista, a lógica binária, o determinismo causa e efeito, essa causalidade linear, quer dizer, se eu fizer isto, aquilo, o resultado será esse. Se eu trabalhar com as mesmas condições de temperatura e pressão, vamos dizer assim, eu vou chegar àqueles mesmos resultados, enfim. Né? E que eu acho assim, aspecto importante, né, de nós apontarmos é que essa relação, essa ciência moderna levou, então, promoveu essa, vamos dizer, desenvolveu essa concepção de um mundo estável, né? A existência de um contexto único, de leis universais predizíveis, né? O objeto como uma entidade fechada em si mesmo, distinto e definido isoladamente, com características e propriedades independentes do contexto, né? Então, trouxe toda essa concepção de mundo como um conjunto de unidades, de partículas, de sujeitos, indivíduos, né, que integram estruturas rígidas para compor os objetos, né? Que trouxe também esses limites cada vez mais limitantes, aquele limite que separa drasticamente o interior do exterior, e não existe um intercâmbio entre a unidade constituída e o meio que a circunda. E trouxe com tudo isso modos de pertencimento rígidos. Nós pertencemos a este sistema ou não pertencemos. Trouxe aí essa dualidade, e essa dualidade cada vez mais presente, inclusive na mente dos nossos brasileiros, na questão da nossa política, né, e está na origem do fanatismo, né, e diversas outras formas de exclusão.
né? Trouxe também essa visão representacionista, né, em relação ao conhecimento, né, que passou o quê? A ser, o conhecimento ficou reduzido a uma cópia mecânica do mundo externo no interior do sujeito, né? E aqui, com essa imagem, ambos, físico e pintor, estão separados do mundo que plasmam em suas obras. O mundo é anterior e independente da representação humana. Então, é todo esse paradigma tradicional positivista, né, que privilegia a Deus a razão, a essência do ser está na razão, o raciocínio permite chegar à verdade, todo pensamento lógico é verdadeiro, né, privilegiando todo, né, esse racionalismo, essa visão do mundo que exclui a subjetividade e que revela em si o acordo perfeito do racional com a realidade do universo. Né? E a ciência sendo o único caminho para conhecer a verdade. Né? E nós sabemos que, né, a razão em si reconheceu no século, né, 17 que a razão não era apenas necessária, mas suficiente. E hoje nós sabemos que a razão é insuficiente, mas não é desnecessária. Né? E isso tudo trouxe uma série de consequências na nossa maneira de pensar e agir. Né? Eu diria, né, na nossa, criou essas gaiolas todas epistemológicas, e eu diria que isso teve consequências muito sérias, né, no aprisionamento das mentes e dos corpos das nossas crianças, separando, inclusive, a educação e vida, vida e aprendizagem. Uma série de consequências que todos os senhores conhecem. Né? Em relação ao processo de construção do conhecimento. Né? Se enfatiza o que? A repetição, o agrupamento rígido por idade, a uniformidade, a divisão disciplinar do conhecimento, a separação mente-corpo, razão e emoção, quer dizer, a valorização do trabalho intelectual em relação ao trabalho corporal. Né? É toda uma pedagogia tradicional, né, centrada na disciplinariedade, numa autoridade que é absolutamente arbitrária, quer dizer, não existe o diálogo entre todos para se chegar a um determinado consenso, né? A imposição de uma cultura homogênea, eurocêntrica e abstrata, uma aprendizagem academicista, memorística, descontextualizada, né? Distante, que nega os problemas da realidade, né? Importância dos conteúdos de aprendizagem formalmente estabelecidos a priori, e que, em realidade, induz toda uma questão de curricular, né, extremamente preocupante, desconectada, aquilo que é definido por um grupo de pensadores, né, que a gente sabe, ou de políticas governamentais. Né? Enfim, são conteúdos de aprendizagem prescritivos, decididos e administrados sem a participação dos sujeitos interessados. É toda uma visão disciplinar, especializada de conteúdos concretizados em matérias, disciplinas e áreas estanques. E privilegia, né, o hemisfério cerebral esquerdo, maior preocupação com a inteligência verbal e com o raciocínio abstrato, apresentando uma estrutura curricular rígida, linear, né, ali com objetivos, conteúdos, métodos e critérios de avaliação centralizados e estabelecidos e pré-fixados. Tá? Então, vejam, né, isso tudo tem consequências, né, e a gente percebe tudo isso, né, na problemática da educação convencional, né, em relação à fragmentação dos problemas, das situações, a fragmentação do conhecimento, priorizando as partes em detrimento do todo, privilegiando o pensamento abstrato em detrimento do valor da experiência, das histórias de vida, né? Das emoções, do trabalho manual, né? Enfim, todo um processo também voltado à questão da descontextualização. A fragmentação leva progressivamente ao isolamento e à separação radical do contexto. Escola e vida cotidiana são considerados como contextos diferentes, estão desconectados. É aquela prioridade, a questão da quantidade em detrimento da qualidade. Nossos currículos que são enciclopédicos, uma extensão ilimitada e escassa profundidade. Né? É muito ali na superfície, por um pouco tempo e pouca possibilidade de aprofundamento. A questão, não, espera aí, vamos botar esse aluno nessa escola, mas aí e o vestibular? Né? O pai, a mãe preocupado com a questão do vestibular. Né? E eu diria que é um processo todo que impede que o aluno descubra
a aventura do saber, a paixão pelo conhecer. E é toda essa questão de reprodução, valorizando essa reprodução. Quanto mais próxima essa reprodução estiver do que o professor falou, maior será melhor será a avaliação desse aluno, né? Então, isso, nesse contexto nosso de mudanças aceleradas, nós sabemos que isso já não faz mais sentido, né? O mais importante é o desenvolvimento dessa capacidade de aprender ao longo da vida, de imaginar, de propor e de recriar. E as nossas crianças estão, né, nessa situação de aborrecimento, de passividade e de desmotivação. Então, é todo um currículo baseado, né, em perguntas que têm o quê? Uma resposta única. E uma única resposta não inspira a paixão para o aprender, para investigar, para descobrir, para recriar. Então, é uma aprendizagem do quê? De fragmentos desconexos. São pedagogias repetitivas que matam o desejo de conhecer e de aprender. É toda essa questão de uma didática homogênea, de uma uniformidade pedagógica, né? Quer dizer, e nós sabemos, Idil, Montessori, Freire, Freinet, há mais de um século, todos eles já diziam dessa impossibilidade de se ter um manequim único, pré-determinado para todos. E tudo isso provoca o que? O fracasso, a exclusão daqueles que não conseguem acompanhar ou se adaptar. E nós sabemos que desigualdades de origens requerem tratamentos diferenciados, né? Requer o quê? Um currículo progressivo e emergente. Então, em relação às questões de aprendizagem e avaliação, que dão ênfase à dimensão individual e solitária da aprendizagem, contrastando com o mundo hoje globalizado, interdependente, onde o mais importante são as capacidades de cooperação, né, de interdependência, de conexão e de construção grupal. Dewey já dizia que não existe um conjunto de habilidades, interesse para todos os seres humanos. Portanto, não há essa possibilidade de um currículo único, igual para todos. Então, nós sabemos que tudo isso, né, acabou desaguando em grades curriculares, eu diria nas gaiolas epistemológicas, no sujeito que tem que cumprir as regras definidas a priori, esse sujeito obediente, controlado, em seus sentimentos, emoções e afetos. Eu diria, né, esse sujeito com a mente técnica e um coração vazio. E tudo isso, né, porque também, quer dizer, nós retiramos as qualidades mais sensíveis e abandonamos tudo que era subjetivo, ignorando a sensibilidade, os desejos, emoções e afetos. Nós abandonamos o sujeito, nosso aluno, à sua própria sorte. Instauramos o paradigma da disjunção, da fragmentação, da redução. E o Morin sempre nos ensinando que essa história está esgotada, mas não a capacidade criativa, criadora da nossa humanidade, né? E o Morin nos traz, ele fala em suas obras sobre essas duas revoluções, né? Da física quântica, da termodinâmica como física e das ciências da Terra, das ciências, né? Cujo desdobramento ainda está sendo construído, né? E essas ciências geram o pensamento complexo, essa visão complexa de mundo. Então, de onde decorre todo esse novo conhecimento, essa visão complexa? Ela vem, sim, dos princípios da física quântica, da nova biologia, da cibernética, das teorias das estruturas dissipativas de Prigogine, eu diria, entre outras, né? Então, essa nossa plataforma teórica, né? Quer dizer, nós escolhemos aqueles princípios e tentamos perceber a importância desses princípios nas questões epistemológicas e nos aspectos, quer dizer, como isso tudo ia desaguar nas nossas práticas pedagógicas. E a partir dessa plataforma teórica, né, nós escrevemos esse paradigma educacional ecossistêmico, querendo o quê? Promovendo essa nova reconfiguração de um cenário epistemológico. Eu acho que é muito rápido, muito pouco tempo para nós trabalharmos princípios tão, né, importantes aqui da ciência. Mas eu diria também, né, da importância de quem tiver
possibilidade, né, de adquirir um livro onde realmente eu trabalho, né, sobre o paradigma educacional ecossistêmico, onde eu trabalho com mais profundidade, né, do que eu pude fazer com as minhas limitações, o estudo desses princípios, né? Então, começando pelo princípio da incerteza, né, que depois passa a ser um dos operadores cognitivos importantes também, né, uma das categorias importantes, né, do pensamento complexo, né? Então, ele surge aí com Heisenberg, né, que nos diz que o comportamento das partículas ele é totalmente imprevisível. A incerteza já não é consequência dos defeitos, né, na medição em um determinado experimento, mas passa a ser o quê? Um princípio intrínseco e que rege a natureza da matéria. Então, já não é possível determinar com exatidão a trajetória de qualquer partícula atômica. No momento da medição, o sujeito interfere na velocidade das partículas, né? Então, ao observar a realidade, ele provoca um colapso na função onda, interferindo no objeto observável. Daí, então, a impossibilidade de se determinar a trajetória exata de um elétron num determinado evento futuro. Quer dizer, o que se pode predizer é a média, é a probabilidade, é a média das reações de um grande número de elétrons em um determinado experimento. E o resultado é sempre uma questão de probabilidade. Com isso, rompeu-se, né, a lei da causa e efeito. Né? Nós podemos, sim, né, ah, em determinadas condições, né, nós podemos sim tentar repetir determinados experimentos, mas é sempre uma questão de probabilidade e nem sempre e não existe, quer dizer, a causalidade linear ela existe, mas ela é uma exceção e não é a regra. Um outro princípio fundamental, né, é o princípio da complementaridade de Niels Bohr. E esse princípio afirma que os fenômenos onda e partícula são descrições complementares de uma mesma realidade, e ambas são absolutamente necessárias para a descrição da realidade quântica, né? É o caso, por exemplo, da luz, que costuma se manifestar como ondas e que, ao mesmo tempo, ela é composta de partículas, sendo onda e partícula ao mesmo tempo. Consequentemente, o mesmo objeto pode, então, apresentar dois comportamentos distintos. E aí, com isso, né, esse princípio, essa lei da complementariedade, implica o quê? A necessidade de, muitas vezes, nós explicarmos, né, quer dizer, trabalharmos com dois conceitos para explicar e conceber determinadas realidades. Né? Nessa visão, né, desse objeto, né? Ele pode apresentar dois comportamentos lógicos distintos. Então, é a experiência fenomênica que exige que se raciocine integrando as duas lógicas aparentemente excludentes, mas que nos ajudam a descrever ou que fazem parte de uma mesma realidade. Então, no caso, esses princípios da física, né, eles nos ajudam a compreender que é o observador que determina a possibilidade de ser onda ou partícula no momento da medição. E uma intervenção que essa intervenção é estrutural do sujeito no objeto observado. E dessa forma, nós não conhecemos o real, senão o que nele nós introduzimos a partir da nossa intervenção. E um dos autores assim, que eu acho brilhantes, né, especiais nesse tempo todo, é sobre a estrutura, é o Prigogine, né, que trabalha esse conceito de estruturas dissipativas. O que são as estruturas dissipativas? São sistemas abertos que dissipam energia. São complexos organizacionais longe do equilíbrio que caracterizam sistemas vivos. Esses sistemas abertos, eles funcionam, né, à margem da estabilidade. E a evolução de todo esse processo acontece por meio de flutuações de energia que acontecem em determinados momentos. Há um determinado momento onde existe um conjunto de interações e, a partir dali, o sistema bifurca e produz novas ramificações. Então, o sistema muda a trajetória, o sistema evolui e depois volta a se estabilizar.
né? Então, ele trabalha então com o princípio da auto-eco-organização. Morin integra a questão do ego. Então, a estrutura dissipativa mantém a sua estabilidade afastada do equilíbrio, indicando que sistemas abertos funcionam à margem da estabilidade e a partir de ações do acaso, que passa, né? Essas ações passam a ser um componente essencial, né, no processo de evolução do sistema. Então, a instabilidade, ela exige um fluxo de energia para que as organizações vivas recuperem a sua estabilidade, e essa estabilidade, ela é sempre provisória, a partir de mudanças nas suas estruturas. E é a partir daí que todo o sistema vivo, né, ele acontecem o que os processos, né, de eco-organização. Então, a teoria de Prigogine, ela nos leva a tentar entender que o caos entrópico, por meio de flutuações e bifurcações, permite o surgimento de novas organizações complexas, né, constituindo assim, né, fontes de evolução. E no cerne dessa construção teórica coexiste, né, então, a estrutura, a estabilidade e a instabilidade, né? O que é estável com aquilo que também provoca mudança. É a estabilidade dialogando com a estabilidade e o movimento. É o equilíbrio também dialogando com o desequilíbrio. Quando a gente percebe que algo está em equilíbrio, é um equilíbrio sempre aparente, né? A gente sabe que a vida nos traz muito isso. Há momentos em que nós, né, estamos aparentemente vivendo momentos, vamos dizer assim, de uma certa calmaria, mas essa aparente estabilidade, para que aconteça, quanto que nós tivemos que, vamos dizer, vivenciar de momentos, né, e de desequilíbrios, né? O equilíbrio e o desequilíbrio, né? Dialogando ali com momentos de instabilidade, né? E a partir, então, da possibilidade de bifurcação, que um novo estado se torna possível. Então, é aí que traz essa ideia da ordem, a partir do caos, da ordem, mediante flutuações de energia. Então, essa estrutura dissipativa, então, traduz o que eu diria os fluxos que a nutrem. E isto serve não apenas para plantas e animais, mas também para as organizações, os indivíduos, a cultura e a própria sociedade, né? Então, Prigogine ele anuncia que toda organização viva vai da estabilidade para a instabilidade, da ordem para a desordem, do equilíbrio para o não equilíbrio, do ser para o vir a ser, traduzindo, então, a presença da quietude e do movimento como condições complementares presente nas organizações vivas. Então, eu diria que essa dinâmica, né, que levou a essa transição da noção de ordem da ciência clássica, né, para a desordem intrínseca aos sistemas vivos. E que quer dizer, esse sistema vivo, para se recuperar, ele precisa, então, né, se auto-organizar a partir de interações, recursões, retroações. Então, vocês estão percebendo que, a partir dessas teorias, que foram surgindo as categorias que Morin, né, depois nos brinda em sua bricolagem teórica, né? Ele nos brinda, né, com os operadores cognitivos, né, que mais na frente nós trabalharemos isso na próxima aula, né? E eu diria, então, que é essa capacidade de auto-organização dos sistemas vivos que provoca o surgimento de novas emergências, que levam a novas transcendências, que levam a novas bifurcações, inovações. Quer dizer, o cerne disso tudo se chama também criatividade. Então, é nesse movimento aleatório de auto-organização que surge o imprevisível, que surge o criativo, que surge a emergência, que surge a transcendência, né? E essa frase do próprio Prigogine é muito especial, né? Que o futuro é absolutamente incerto, né? E que nessa incerteza é o coração humano, né? Da criatividade humana.
Eu diria, então, que essas descobertas da ciência do século XX provocaram, sim, um grande abalo na ciência moderna, que perturbou que esse edifício conceitual e objetivo, né, do paradigma positivista tradicional. E isso ocorreu, sim, quando a macrofísica desembocou em uma relação complexa com a microfísica, né, a partir dos estudos das partículas elementais, né, e que trouxe a ideia de que o mundo macrofísico e o mundo microfísico são complementares, estão imbricados e tecidos juntos, estão complexamente tecidos juntos. E que os objetos, que o mundo não consiste de objetos isolados, mas o que está presente, sim, é uma rede de interconexões dinâmicas, caracterizadoras dos mais diferentes processos. Então, a partir da microfísica, né, se percebeu que o objeto implica, sim, relações e interações, e que não existe espaços vazios, né, que o mundo é concebido em termos de movimento, fluxos de energia e processos de mudança. Né? E para essa questão aí de conceber um mundo em movimento, em fluxo de energia, né? A contribuição de Einstein, em 1905, né? Ele foi quem fez essa primeira investida, né, contra o paradigma da ciência moderna, né? Porque, ao fazer o que? A distinção entre a simultaneidade de acontecimentos distantes. Ele tentou verificar como o observador estabelece a ordem temporal de determinado acontecimento no espaço. Né? Naquele momento, ele percebeu que dois eventos simultâneos, visto por um observador, pode apresentar diferentes sequências temporais, se observados por pessoas distintas. Né? E, como consequência disso, né, as medições envolvendo espaço e tempo, né, acabaram perdendo o seu significado absoluto, pois depende sempre do movimento do observador. E por depender de um sistema de coordenadas, elas são relativas. Aí está a base, o fundamento, né, da teoria da relatividade, né, que acabou, a partir daí, o quê? Trazendo uma nova concepção de estrutura da matéria, ao descobrir que massa é energia, modificando a ideia de corpos rígidos. Então, a partir daí que esse mundo passou a ser concebido em termos de fluxo, em termos de movimento, em termos de processo de mudança. Né? As partículas, né, como feixes dinâmicos de energia, né, que apresentam que é uma natureza dinâmica da matéria, e que o espaço e energia são indissociáveis, e que os fenômenos da natureza, né, passam a ser expressos em termos de eventos e processos, segundo quem? David Bohm. E a partir dessas visões todas, o universo passou a ser um todo indivisível em movimento fluente. Então, são todos esses grandes pensadores que nos ajudaram, então, a pensar nessa realidade cada vez mais dinâmica, complexa, incerta, mutável, indeterminada, né? Com a sua dinâmica, vamos dizer, não linear. Né? Para a microfísica, né, não existe separação, então, entre sujeito e objeto, mas padrões de interconexões que interagem o tempo todo. Né? E foi a partir do trabalho dos físicos, do trabalho do Einstein, né, de David Bohm, que trouxe a ideia da totalidade invisível. Né? Então, o mundo ele passou a se constituir de totalidade barra partes, de objetos interconectados por interações energéticas materiais informacionais, constituindo uma estrutura única de elos invisíveis. E aí a nossa pergunta: existe uma realidade ou múltiplas realidades? Nós sabemos que que a realidade ela depende de cada um de nós, e a experiência do sujeito ela é sempre absolutamente fundamental. Com isso trouxe também, quer dizer, a possibilidade de um mesmo fenômeno ensejar duas percepções distintas, sendo uma complementar à outra. E a possibilidade, quer dizer, existe algo potencialmente, né? Existe algo, quer dizer, sempre existirá um terceiro dinamismo possível,
que acontece num outro nível de realidade. Isso vai nos alimentar no momento que nós trabalharmos a questão, né, da transdisciplinariedade. Então, toda essa realidade ela é contínua, descontínua ao mesmo tempo, ela é imprevisível na sua dinâmica operacional, sujeita às incertezas e às leis do acaso. E, a partir daí, ocorrem as emergências, as bifurcações, quer dizer, os fractais representam muito essa visão dessa nova ciência, né? E traz consigo a categoria, então, da incerteza, que provoca emergências, bifurcações, que exigem processos de auto-eco-organização. A incerteza, exatamente, né, é como esse calendoscópio, né? Porque o comportamento das partículas ele é imprevisível. Exige sempre processos de auto-organização. São processos emergentes, sinérgicos, divergentes, convergentes e também transcendentes em termos de energia, matéria e informação. E traz essa ideia de que sistemas complexos são reconstrutivos e que a natureza complexa jamais se repete, mas ela se reconstrói mediante processos auto-organizadores. E isso me chama a atenção de que nós não, né, é difícil a gente falar em modelos, né? A gente, quer dizer, esse modelo, todo e qualquer modelo que a gente até chegamos, podemos chegar a estruturar e falar, esse é o modelo, mas todo modelo precisa ser contextualizado, né? Então, esse aspecto é sempre fundamental. Então, com isso, resumindo, essa mudança paradigmática, né, acabou gerando esse novo status na relação sujeito-objeto. A noção de objeto foi substituída pelo conceito de relação, interação, interconexão. O conceito de energia, a partir de Einstein, né, passou a ser o que? Esse dinamismo energético que passou a reger o conjunto dos fenômenos físicos, biológicos, né, em todas as dimensões, né, e a energia invisível, mais responsável pelas transformações em variâncias físicas, né? Decorrências de tudo isso. A importância do papel do observador, a questão do contextualismo, porque a realidade quântica ela muda de natureza de acordo com o que acontece no ambiente. Nos trouxe aí também a categoria da causalidade circular entre sujeito e objeto. A emergência e a complexidade presente em todo objeto observável, a complementariedade dos processos, a necessidade, muitas vezes, de nós trabalharmos dois conceitos, né? Examinando a complementariedade, né? Então, as alternativas dualistas clássicas perderam seu antagonismo absoluto. E a complexidade se apresenta, então, como um fenômeno, né? Que possui aspectos, o quê? Complementares, antagonistas e concorrentes. Concorrência por quê? Porque são dois estados que correm ao mesmo tempo, são dois processos que operam paralelamente, mas sem se confundirem, né? Então, essas categorias, né, incerteza, o indeterminismo e o acaso, são princípios, vamos dizer, ontológicos e epistemológicos, constitutivos das relações sujeito-objeto. E no nível microfísico, o mundo não consiste de objetos isolados, mas aí está aí o padrão em rede, o padrão das interconexões dinâmicas que caracterizam os mais diferentes processos. E a rede é o padrão da vida, né? Onde cada parte não está fundida e não pode ser confundida no todo. Ela tem identidade própria, né? E essa rede traduz o quê? O âmbito das interações, vamos dizer, poéticas, né? Autopoéticas e transformadoras, que eu vou passar já para a Patrícia, né? E essa rede autopoética que se autoproduz sempre que necessário. E nessa rede, às vezes, acontece o desequilíbrio, mas também volta a reequilibrar sucessivamente, a se auto-eco-organizar. Isso nos traz uma profunda esperança. Quando nós examinamos, né, na nossa própria vida, quando nós examinamos, né, os nossos próprios processos, vamos dizer, existenciais, políticos, civilizatórios, né, e a necessidade dessa auto-eco-organização, dessa reconstrução em patamares acima, né, de tudo isso. E eu, nesse momento, passo então para a Patrícia falar um pouco sobre a questão da fenomenologia biológica, né, o que é que ela nos ensina em termos, né, do respeito à vida e aos processos de ensino-aprendizagem, e a questão da linguagem. Muito obrigada.
Boa noite, gente. Então, continuando aqui o PowerPoint, né, e essa aula, a gente vai tentar entender, né, como que a biologia do conhecer, a biologia da autopoiese, né, vai explicar como que a gente chega a esse mundo objetivo. Então, a gente falou aqui sobre paradigma, né, como esse paradigma vai assentar, né, até a produção de saberes, próprio pensamento, né, ele vai sendo regulado pelo paradigma, produzindo ali, né, conhecimentos, né? E tudo isso a partir de uma percepção individual, subjetiva, né? Então, isso é bem interessante a explicação, né, sobre a objetividade, entre parênteses, que Maturana coloca, né? E tudo isso surge a partir da ideia de autopoiese, que Humberto Maturana e Francisco Varela postularam durante a década de 70, né? Eles trouxeram não só esse conceito de autopoiese, mas tudo que vem decorrente desse conceito de autopoiese, né? Então, a autopoiese é um nome grego, né, de origem grega, né, que quer dizer auto, né, por si, poiese a produção. Então, autopoiese é a produção, a autoprodução, né? Então, para Maturana, a autopoiese é o que define o sistema vivo. Todos os sistemas vivos, todos os seres vivos praticam autopoiese. É isso que distingue qualquer ser vivo dos demais seres. Na hora que um ser vivo deixa de existir essa dinâmica autopoética, ele deixa de estar vivo, né? E o que é essa autopoiese, né? É uma dinâmica auto-organizadora que atua em nível molecular, né? Nós somos, então, nosso corpo é uma rede de conexões que, se a gente for aprofundar isso a nível molecular, essa rede ela se estabelece para poder formar aí as células, que seriam organismos de primeira ordem, né? E os tecidos e órgãos e o próprio indivíduo, que seria aí já sistemas de segunda ordem de complexidade, né? Então, para a gente entender isso, né, tem um exemplo, né, que eu coloco, né, aqui no slide a gente já puxa a ideia da estrutura e da organização. Todo ser vivo possui uma estrutura e uma organização, qualquer ser. Também os seres não vivos, né, qualquer objeto possui uma estrutura e uma organização. A diferença é que, como ser vivo, a gente está em constante processo de auto-organização. Nós estamos o tempo todo, né, dentro de uma estrutura que nos determina, mudando internamente a nível molecular. Então, por exemplo, quando eu faço assim na ponta do meu dedo, eu estou tirando células mortas que eu não consigo ver. E essas células têm átomos de carbono que vão compor as moléculas que compõem essas células. Esse átomo de carbono não é meu. Esse átomo de carbono, ele passou por mim, né? Ele já foi de outros seres. Isso é
Isso é biológico, isso é física, isso é química, né? Então, nós não temos produção de carbono. Esse carbono, por exemplo, que está na atmosfera, né, provocando as mudanças climáticas, ele não veio do nada. Ele é o mesmo carbono que sempre existiu, só que ele estava em forma de petróleo no subsolo, né? Então, esse mesmo carbono, né, que eu como uma maçã e eu vou absorver os nutrientes dessa maçã, são moléculas que vão compor as moléculas do meu corpo, ao mesmo tempo que eu estou eliminando moléculas do meu corpo na forma de excrementos e outras coisas, né? Então, a gente está o tempo todo reciclando compostos, né? Eu quando era um bebezinho como esse aí da imagem, né? Provavelmente eu não tenho mais nenhuma molécula que eu tinha quando tinha essa época, quando eu era bebê. Então, quem sou eu, né? Se o meu olho não é o meu olho desde que eu nasci, se a minha boca não é a mesma boca, nada dela é, né? Então, isso quer dizer que todo o nosso sistema está se autoproduzindo. Estruturalmente, eu tenho uma determinação, um determinismo estrutural, né, que está o tempo todo me refazendo num processo autopoético de organização, auto-organização. Tudo eu preciso interagir com o meio para conseguir obter água e alimentos, né? Isso num nível bem básico dos seres vivos de uma forma geral. Para quê? Para eu poder continuar montando o meu corpo. Nosso corpo, então, ele é uma organização, né, que está o tempo todo, né, em funcionamento para garantir que a nossa estrutura seja sempre uma estrutura de um organismo vivo. Isso, Maturana falou de forma bem concreta. A gente, antes da aula, estava falando de materialismo. Ele fala de uma forma bem materialista. A teoria da autopoiesia é uma teoria materialista, ela é uma teoria molecular. Só que, né, quando a gente vai vendo as derivações da autopoiese, a gente começa, então, a perceber algumas derivações importantes que vão chegar na nossa compreensão de realidade e como a gente fabrica o nosso próprio conhecer, né? Então, aqui a gente, novamente, né, a organização, nossa organização, ela é a própria, o exercício da autopoiese, promove uma auto-organização constante a partir da nossa estrutura, que ela é o tempo todo determinada pela própria estrutura. Nós somos seres humanos e temos uma estrutura própria de seres humanos, né? Não tem como eu reconfigurar, por mais que eu esteja o tempo todo me refazendo, eu não vou conseguir fazer uma asa brotar do meu corpo e eu voar. Por quê? Porque eu tenho uma determinação que me limita, né? Que é a minha própria estrutura e é o que nos dá o senso de identidade, né? Então, a estrutura é onde a gente opera, são as nossas ações, o nosso pensamento é uma ação, né? A nossa estrutura é o que nos dá o caráter de, de, de um ser que pode ser vivo, né? Porque para ele ser vivo, ele tem que estar praticando aí um acoplamento estrutural
com o meio para que a gente consiga nos manter. Senão a entropia ela vai vencer, né? Se a gente não tiver essa relação com o meio ambiente, com o nicho onde a gente vive, com outros seres vivos, com outros seres humanos, a gente vai tender à entropia e à desordem, à desorganização. Para a gente não deixar de viver, a gente precisa de um esforço que demanda energia, né, para que a gente possa se organizar o tempo todo, né? E aí esse é o exemplo clássico do Maturana, quando ele coloca esse símbolo da roda, né, como o símbolo de um sistema vivo, autopoético que fica o tempo todo se auto-organizando, né? Em fechamento operacional, porque por que que nós estamos em fechamento operacional? Porque nós temos uma estrutura, o nosso domínio de existência é determinado pela estrutura, né, que nos compõe, né? E nós estamos sempre nos relacionando com o meio, que é essa ondinha que está embaixo do círculo, né? E entre outros seres vivos, né? Que podem também ser seres humanos, né? Essa circularidade, esse fluxo, né? De matéria, de energia, né? É constante, né? O tempo todo. Nós estamos interconectados com tudo, né? A ilusão que a gente tem de que nós temos um corpo, né, nosso é uma percepção equivocada no âmbito da biologia, né? Esse corpo que a gente olha com a nossa identidade de que é nosso, né? Ele está o tempo todo sendo produzido, né? Basta a gente fazer um experimento e deixar de comer e deixar de beber água que a gente vai perceber, né, que a gente não vai mais reproduzi-lo, não vai conseguir mais fazer essa auto-organização, né? Então, todo sistema vivo é capaz de estar em constante autopoiese, é capaz de se auto-organizar, mesmo que a estrutura mude, né? Dentro de um determinismo estrutural, né? Num processo, né, contínuo de mudanças, porque a partir do momento que eu interajo com o meio, interajo com outros seres humanos, nós estamos, então, num processo de mudança, né? E essa mudança estrutural, ela vai sempre ser organizada por meio da autopoiese, né? E aí a gente percebe a ideia de acoplamento estrutural. Quando a gente está no nosso nicho, né, se relacionando dentro do meio onde a gente vive, a gente está em acoplamento estrutural. O meio, ele pode desencadear mudanças estruturais definidas pela minha própria estrutura, né? Assim como eu também posso causar mudanças na estrutura dos seres que estão no meio, né? E, e isso é o que garante uma visão de rede, né? Onde tudo realmente se interconecta. Nós estamos o tempo todo nos conectando uns com os outros, né? E quando a gente vai, né, passando ao longo da nossa vida, a gente vai, então, numa deriva, né, ontológica, uma deriva, né, que vai ser a nossa história de vida. Durante essa deriva, nós estamos imbricados com o nosso nicho de meio,
social e ambiental, né? Onde nós vamos nos constituindo enquanto seres com uma identidade formada a partir dessa evolução histórica, vivenciada, vivida, né? E sempre em rede, né? Nossa percepção, ela é uma percepção encerrada. Nosso sistema nervoso é um sistema nervoso fechado, que nós temos alguns sensores, né, que estão abertos a percepções do ambiente, mas nunca tendo acesso direto ao ambiente, porque as percepções do ambiente não revelam o próprio ambiente, né? Isso quer dizer que a gente, embora tenha esse sistema nervoso encerrado em si próprio, a gente que faz com que a gente acredite em ilusões como a gente ser uma espécie separada do resto da natureza, né? É algo que é meramente uma impressão, uma falsa impressão, né? Nós estamos em rede, nós estamos o tempo todo conectados. Tudo e cada vez mais as crises ambientais estão mostrando o quanto que tudo está interconectado, né? Mas existe uma explicação biológica para essa interconexão, né? Que é justamente todo esse pensamento, né, de Maturana, onde tudo está, né, interconectado, né? Tudo que existe coexiste. Não existe nada fora, né, de conexões e relações. E esse entendimento, ele pode vir a ser, enquanto uma mudança paradigmática, uma referência epistemológica, né? Nossa referência epistemológica disciplinar, né, que foi alimentada pela instituição escolar, né, nos moldes que ela possui, de ser uma escola moderna, né? Ela, e com um currículo que é disciplinar e tudo, ela fragmentou. A gente tem uma ideia de que o mundo é separado, fragmentado, com partes isoladas, né? Mas o que nós podemos verificar realmente é que não existe nada separado, né? De nada, né? Então, esse é o fluxo da vida, né? É a dinâmica relacional, é o tempo todo a relação entre você e o meio onde você está, sendo que esse meio também é repleto de outros seres humanos, né? Então, essa interação é a interação que a gente não consegue perceber, porque nosso paradigma é um paradigma da disciplinarização e da fragmentação, né? Mas a gente é um sujeito biopsicossociogenerado, né? Gerado. Nós estamos o tempo todo, né? Em múltiplas dimensões, né? E somos sempre inacabados, né? Tentando conviver com o nosso real determinismo estrutural. Nós nunca vamos conseguir ir além do nosso determinismo estrutural, né? Por quê? Porque a nossa estrutura é o que nos garante que nós sejamos quem nós somos, né? Porém, essas mudanças estruturais, né, elas exigindo aí a autopoiese, a gente começa então a entender o mundo lá fora, a partir do nosso ponto de vista enquanto estrutura pré-definida. E aí vem a biologia do conhecer, que exige de nós a criação do linguajar. A linguagem
é que nos faz ter uma ideia de mundo comum, compartilhado, né? Em todos os locais do planeta, né, todas as sociedades inventaram linguagens, né? O ser humano inventa linguagem, em qualquer lugar do planeta inventou linguagem. A linguagem é uma criação humana que nos permite compartilhar percepções que são individuais com uma finalidade de tentar gerar a compreensão consensuada de uma realidade comum, né? Então, essa busca por uma realidade comum nos torna seres vivos, mas mais complexos ainda, porque a gente não está se relacionando somente de forma molecular com o mundo. A gente também se relaciona por meio da linguagem, compartilhando informações e formando redes sociais, né, como sistemas sociais. Então, a biologia cultural, né, que também é proposta por Maturana, ela toma corpo a partir do momento que a gente começa a trabalhar linguagem, né? E aí, essa linguagem nos torna além do biológico, além do materialismo. A gente se torna também seres humanos que possuem mente, que possuem emoções, que possuem espírito, alma, que possuem sentimentos. Por causa da linguagem, a gente começa, então, a ter um nível de existência para além da mera troca orgânica, né, com o mundo. E o, o, a partir da linguagem, a gente não vive sem conhecer. Viver para Maturana é conhecer. Viver é conhecer, né? Então, a gente está o tempo todo, né, conhecendo e reconhecendo o mundo onde a gente vive. Através da linguagem, a gente está o tempo todo como se nós fôssemos a própria dinâmica da autopoiese dos sistemas sociais. Somos nós que damos sentido e organização autopoética aos sistemas sociais que a gente vive, né? Temos aqui companheiros da PUC, né, que sabem o quanto que isso coaduna com a ideia de currículo, né? O currículo dos sistemas sociais, né? Então, isso seria, então, a partir de uma base biológica, a gente chega, então, à compreensão de um ser humano que coexiste de forma biológica, emocional, mental, espiritual, epistemológica, construindo aí uma ideia de mundo comum a partir, então, dessa linguagem, né? Como a professora sempre fala, sujeito e realidade emergem juntos em função do acoplamento estrutural em termos de energia, matéria e informação. Então, são esses três produtos que estão o tempo todo de forma autopoética nos perpassando, né? Então, e isso vai afetar, claro, a nossa percepção, como a gente objetifica, né, o que a gente percebe, né? Então, a objetividade entre parênteses e a objetividade sem parênteses, né? Que eu acho que a gente vai tratar um pouco mais detalhadamente na próxima aula, quando a gente entrar na biologia do conhecer, né?
Então, a objetividade como construção é uma construção intersubjetiva, né? Ela não exclui o sujeito sociocultural, histórico e material, natural, né? Mas vai além, né? Ela é uma construção intersubjetiva, né? E aí, esse sujeito que a gente, né, quer alcançar é um sujeito autocrítico, autorreflexivo, autoego organizador, que vai desenvolver a operação dessa objetivação, né? Então, não tem como a gente chegar à objetividade, né, sem a gente perceber que nós somos os sujeitos, né, que estão percebendo a realidade como nós percebemos e como a linguagem está diretamente associada à cultura. Então, a gente percebe, né, de forma diferente de indivíduo para indivíduo e também de cultura para cultura, né? As cosmologias são diferentes, as compreensões são diferentes, a matemática é diferente, a etnomatemática, né? A gente vê que cada cultura possui uma compreensão da matemática, das ciências e de tudo, né, separadamente, né? Então, essa objetividade é fruto desse circuito dialógico entre sujeitos que constroem juntos, né, essa realidade comum, né? Eu acho que é isso, né, professora? Sim. Muito grata, Patrícia. Eu sou apaixonada pela biologia, né, de Maturana e Varela, que é realmente uma teoria muito especial, né? E essa plataforma, né, desta plataforma teórica, e nós também trabalhamos a teoria da inação de Varela, que vai ficar para um outro momento, né, e está presente também nesse livro, né? E desse conjunto teórico que nós vamos depois analisar quais são os pressupostos ontológicos e epistemológicos derivados dessa ciência, né? E daí que surge como algo mais um dos mais importantes, né, a questão da complexidade. Eu acho que nós podemos parar um pouquinho aqui e deixar aberto algumas perguntas, né? E nesse momento. Senão depois, se não houver pergunta, a gente continua um pouco mais numa finalização. Mas podemos abrir para perguntas neste momento. Algum comentário que for necessário. O silêncio é meio. Espero que a teoria não tenha assustado os senhores, né? Enfim, Eu acho que é mas aquela coisa, né, professora, da segunda-feira. Sim, tudo isso daí, e aí? É a segunda-feira, né, o professor Valente? Cadê? O que é que isso significa na segunda-feira, né? Lá com minhas turmas. perfeito. Eu posso fazer uma observação? Sim, Oi, sou eu. Eu. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, super obrigado pela apresentação de vocês, que é, assim, bastante esclarecedor e instigante ao mesmo tempo, né? Acho que faz a gente pensar bastante. Mas eu fico pensando nessa questão paradigmática, né? Nesse confronto paradigmático. Se eu pensar no paradigma tradicional, eu excluo o sujeito e eu tenho o objeto, né? E eu tenho vários objetos, né? Que não interagem, não se relacionam, né? Eu tenho um conjunto de objetos estanques. Se eu mudar, né? Se eu passar para uma visão complexa,
eu passo a ter como elemento fundamental a relação, a interação. Então, eu Perfeito. posso pegar os mesmos objetos, mas eu não vou ter um conjunto só de objetos um do lado do outro, mas eu vou ter objetos que interagem, que se interrelacionam de diferentes formas, dependendo do olhar do sujeito. Aí o sujeito é importante, né? O sujeito precisa estar nessa construção de conhecimento. E eu percebo que estes objetos, eles não são estanques, porque essas relações são dinâmicas e elas são de diversas naturezas, eles colocam aqueles objetos que no paradigma tradicional estavam separados, sem que se considerasse um espaço entre eles, no paradigma ou na complexidade, eu percebo que é uma relação entre estes objetos que também considera o que está entre eles para que se possa ir além deles, se possa ir entre, aí retomando, né, Nicolesco, se possa ir entre, através e além. Por isso que existe uma dinâmica muito maior, porque não é só considerar os objetos estanques, mas é considerar a relação, a dinamicidade destes objetos e o potencial que essa relação possa trazer para a gente nos vários, dependendo dos vários olhares de vários sujeitos. Então, a complexidade nos traz uma visão muito mais rica da realidade e da subjetividade. Será que posso entender assim? Perfeito, Maximina. Perfeito. Uhum. Maravilhosa essa sua interpretação, as suas conexões, eu diria assim, absolutamente perfeito, né? E Então, nos traz... é Sim, nessa mudança, né, de visões e de posturas que a gente tem a autopoiese, porque também a visão do sujeito pode se organizar e reorganizar e, e chegar a diferentes conclusões. Desculpa ter te interrompido, Maria Cândida. não, não. Patrícia, quer comentar alguma coisa, meu bem? É, né? É interessante porque, assim, a gente pode puxar a ideia de paradigma de diferentes autores, né? Se a gente for falar de Kuhn, ele vai explicar de uma forma, né? Se a gente for falar do Edgar Morin, ele fala do grande paradigma da ordem, né? Se a gente for falar de Maturana, ele vai puxar do lado biológico, né? E ele não fala de paradigma, né? A teoria dele, ela é uma teoria realmente biológica. Ele chega na cultura a partir da biologia, né? Mas ele toca no assunto, como que a gente muda um paradigma? Ele toca no assunto como podemos causar mudanças nos sistemas sociais, né? E aí ele traz duas formas, ou saindo desse sistema social, adentrando em outro sistema, e ao retornar, você traz ali uma reflexão nova, ou dentro, no interior desse sistema, você teria uma reflexão, né, substancial, que te fizesse mudar suas condutas, né? Então, por exemplo, no âmbito da escola, né? Ou você busca uma referência de escola
que você não consegue encontrar nesse sistema social em algum lugar, né? E aí vai ter que tentar incorporar isso dentro de um sistema anterior, né? Mas que não é uma coisa fácil, porque está todo mundo ali compartilhando códigos que fazem com que a escola seja aquela que está ali apresentada e não algo que vem de fora. Então, existe uma resistência grande, você tem que ter um processo de adaptação dessa realidade, de contextualizar isso para o seu ambiente, né? Ou a partir da própria realidade, do próprio sistema social, ter um nível de reflexão que te leve a mudanças estruturais na configuração desse sistema escolar, né? Então, isso dentro, aí ele ainda dá outro passo. Ele fala que essa reflexão também só pode ser feita a partir de dois modos. Ou a partir, essa reflexão, ou a partir de uma falha nítida, então, a partir de um problema real se apresentando, uma falha real se apresentando, você é obrigado a refletir sobre isso e tentar encontrar soluções, que é mais ou menos o que a ciência faz. A ciência olha os problemas e tenta encontrar soluções. No caso da escola, a gente vê, por exemplo, a grande evasão que vai tender a ficar cada vez maior no ensino médio por causa dessa reforma do ensino médio, né? Então, a gente tem vários problemas que podem virar problemas reais que vão obrigar a reflexão. E a segunda forma de levar a essa reflexão é o amor. Então, quando a gente fala, né, que Maturana, né, vai falar do amor, o amor, o amor. Que amor é esse, né? É o que ele fala de empatia. Ele leva a gente para um estado de reflexão, né? Como que a gente pode fazer uma escola, né, que seja realmente inclusiva, que seja realmente conectada com o contexto social, ecológico, né? Essa escola, isso é o amor que ele fala, não é o amor romântico, é um amor de vínculo dentro da própria espécie, né? A gente olhar para a nossa espécie humana como uma grande família humana e que a gente precisa estar junto para a gente poder se desenvolver, né? É bem interessante isso. Mas ele não fala de paradigma, né? Uhum. É porque é difícil ter uma noção de paradigma, porque eu entendo que o paradigma ele dá uma certa estabilidade. Eu tenho um determinado modelo que me dá parâmetros e que me dá uma ideia de estabilidade. Só que a vida não tem essa estabilidade. A construção do conhecimento não tem essa estabilidade. Então, eu parto para uma outra visão. Não posso colocar, eu entendo assim, eu não posso colocar a complexidade na caixinha de um paradigma, né? Porque aí ela vai ficar quadradinha, normativa, e isso é tudo o que ela não é, né? Então, eu preciso ter um outro olhar, eu preciso olhar para a vida de uma forma diferente, sem querer esses padrões, essa lista, como se eu fosse fazendo, olhando para a vida por meio de um checklist, eu vou ticando, né? Tem uma coisa, tem outra coisa, tem uma terceira, e parece que o paradigma tradicional nos leva a essa postura, né? De memorização, de repetição, e a complexidade, ela nos liberta disso, né? Exatamente porque ela coloca o sujeito na relação.
e o paradigma tradicional tira o sujeito, exclui o sujeito. Acho que essa não sei se é o grande diferencial, mas eu acho que é o começo de uma distinção bastante grande entre os dois. Não sei se vocês concordam, mas é assim que eu vejo, né? Sim, o Maximina, a, a questão do paradigma, né, da complexidade, o próprio, quer dizer, eu acho que essa questão do fechamento do modelo, eu acho que é muito aquela visão do próprio Kuhn, né? Isso. E que o próprio Morin também é contrário, falou, não, mas peraí, isso aí implica relações, interações, mudanças, né? Eu acho que reflexão, quer dizer, eu acho que seria importante a gente trazer também o próprio Morin, quer dizer, quando a gente pergunta, é uma epistemologia, complexidade, a teoria é uma epistemologia, né? Mas o próprio Morin usa em algumas dessas obras o termo paradigma da complexidade, né? Mas eu acho que aí é essa visão de paradigma que eu acho que é importante a gente. Mas peraí, que paradigma é esse, né? Eu acho que isso aí pode ser um mote para talvez a gente começar, talvez a próxima aula, trazendo um pouco mais essa discussão, que é uma discussão assim extremamente importante. Acho que é a Elvis, mesma palavra com outro sentido. com outro sentido. Perfeito. Uhum. Aliás, tem um Euler antes e depois o Elvis. Sim, Olá, estão me ouvindo? Estão Sim, perfeito. ouvindo? sim. Sim. Então, nessa questão do paradigma, bem, então, eu acho que vai, vai em direção a esta última fala da professora Maria Cândida, em que nós estamos acostumados com a noção de paradigma cunhada em um primeiro, vamos dizer assim, em um primeiro cum, em que ele utiliza e classifica em especial a organização do paradigma vigente, que é exatamente esse muito combatido por nós do positivismo e tudo mais. Então ficou muito presente a ideia de paradigma, algo muito fechado. Depois, no segundo cum, ele é capaz de resgatar em Henry Fleck, acho que é o nome, da área de medicina, em que ele trabalha num livro já de lançado em 1930 e alguma coisa, e ele faz referência e diz que a ideia de paradigma que ele está trazendo não é original dele, mas ele faz, pede benção, vamos dizer assim, faz referência a ele. Aí ele passa a ser lido e um pouco mais compreendido. De onde vem a ideia de estilo de pensamento e coletivo de pensamento, onde trabalha essas ideias da flexibilidade, da importância de se ter esse referencial. Mas não de forma fechada. Em Fleck, a gente percebe esse processo de abertura interna e externa, semelhante ao que a professora Patrícia trouxe anteriormente. E, detalhe, ele é da área de medicina, então ligado ao aspecto da biologia, onde se aproxima mais de Maturana e Varela, a leitura, a relação, ao refletir sobre essa questão do paradigma. Não usa o nome paradigma, é cunhado depois com, mas vem daí, né? Essa noção de organização aqui, eu acho que gosto, em especial, de resgatar ele por causa dessa relação com a parte da biologia e que se torna um pouco mais flexível. Já que Kuhn fez referência, opa, deixei lá. Sim, então, tem uns que, quer dizer, um terceiro incluído, vamos dizer assim, nessa possibilidade, é trabalhar como perspectiva teórica, né? É uma das que eu percebo isso muito com o pessoal da Espanha, né, que trabalha
em vez de paradigma, perspectivas teóricas, tá? Elvis, bem-vindo. Obrigado, boa noite. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Ótimo. Eu quero destacar três coisas assim que me chamaram a atenção brevemente. A primeira é essa questão do paradigma. Eu acho que se nós entendermos paradigma como uma forma de tentativa de explicação minimamente coerente das percepções que nós temos da realidade, sobretudo nessa perspectiva que é acrescida depois por Morin, em que não implica uma destruição, uma substituição disciplinar de um paradigma anterior por outro. Se nós entendemos nessa perspectiva aberta, eu particularmente não vejo problema nenhum de chamar a complexidade de paradigma, entendendo o paradigma dessa forma, para além do primeiro Kuhn, como ele acabou de trazer e tal, como o próprio Morin entende paradigma, eu acho que é possível até de trazer um pouquinho, né, como perspectiva teórica e talvez um termo também que eu acho interessante, talvez como uma inflexão paradigmática, uma inflexão é, é, complexa, talvez, né? Ao invés de usar o termo paradigma, talvez uma inflexão. Ele questiona a rigidez de um paradigma fechado, né? Mas nós, de alguma forma, utilizamos a complexidade como uma forma de ler o mundo, como um parâmetro hermenêutico. E isso é, de alguma forma, para nós, um paradigma. É um instrumento de leitura da realidade. Né? Então, eu penso um pouco dessa forma, que eu acho que, indo além do primeiro Thomas Kuhn, talvez a gente possa acolher a palavra paradigma de uma maneira mais tranquila. A segunda coisa que me chamou a atenção na aula, eu até cheguei a comentar em algum momento ali no chat, sobretudo quando estava tratando das estruturas dissipativas do Prigogine, eu fiquei pensando o quanto a filosofia pré-socrática, sobretudo a filosofia de Heráclito, né, o quanto ela é potencialmente atual. Quando eu estava na graduação em filosofia, já há algum tempo, eu lembro que o nosso professor de filosofia antiga, uma vez ele falou, veja como Heráclito ele é atual, coisas que a ciência moderna está descobrindo agora, no século XX para cá, da assimetria criadora, do caos que gera, né, do devir que é o pai de todas as coisas, e por aí vai. Muitas dessas coisas o Heráclito já estava intuindo lá atrás, né? Então eu acho que não é à toa que Heráclito é um dos filósofos do Morin, porque realmente tem muita atualidade e tal. E uma terceira coisa que me chamou a atenção aqui, terminando para ser breve, em relação à autopoiese, de que nós estamos em constante processo de auto-organização, conforme, isso eu achei muito bacana, conforme a nossa interação com o meio, mas também conforme a nossa própria estrutura, a nossa estrutura específica. Então, a gente se auto-organiza enquanto espécie humana, né? Meu cachorrinho que está aqui do meu lado, que é um sistema vivo, ele se auto-organiza enquanto um cachorrinho, né? Enquanto o seu sistema próprio. Isso também deixa muito evidente, né? O quanto é de fato coerente esse circuito indivíduo, sociedade, espécie, né? Aquela trindade morraniana. E aí eu fico pensando aqui, aí a ponte que eu fiz um pouquinho. Só que se a gente pensar sociedades, não existe sociedade sem o indivíduo, sem pessoa. Se você tira todas as pessoas da sociedade, não sobra a sociedade sem indivíduo. Não sobra a sociedade, ela não existe sem pessoa, não existe sem indivíduo, né? Aí eu estou dizendo isso por quê? Porque, de alguma forma, enfatiza, dá também um destaque ao humano, a centralidade, a importância do sujeito nesse processo, né? Na Perfeito. ressignificação que nós fazemos, na atribuição de sentido que nós fazemos nessa relação, nesse circuito. E isso me leva
ao que o Papa Francisco, agora, nessa última exortação dele sobre o meio ambiente, que ele publicou em outubro do ano passado, que é a Laudate Deum, não a Laudato Si, mas a Laudate Deum, no finalzinho ele sugere a necessidade de revermos o nosso antropocentrismo, mas eu achei muito interessante porque ele não faz um rechaço da ideia de antropocentrismo, porque ele vai entender que o ser humano possui de fato uma centralidade nessa interpretação da realidade, e por aí vai, mas ele vai sugerir assim: nós precisamos rever o nosso antropocentrismo para aprendermos um antropocentrismo não autorreferenciado, mas um antropocentrismo situado. Ou seja, então E aí o ecocentrismo, né? o ser humano, então, ele tem uma certa centralidade, até porque ele vai partir de uma perspectiva judaico-cristã de compreensão do ser humano, que é criado à imago Dei, é uma criatura especial da criação e por aí e tal. Então ele tem uma certa ligação com esse antropocentrismo, mas esse antropocentrismo ele é situado, ele é ecologizado, né? Então é interessante também pensar um pouco isso. A aula de vocês me gerou um pouco essas reflexões e inquietações filosóficas. Agradeço muito. Eu que agradeço muito essas ponderações, reflexões, Elvis, muito ricas, e fico feliz, né, de ter suscitado, né, essas suas reflexões, e que enriquece muito a nossa aula. Patrícia, você quer comentar algo? Depois nós vamos encerrando. Eu acho que a gente vai, aos poucos, durante as aulas, vamos retomando, né, esses conceitos e reconectando eles, né, para a gente ter aí um debate realmente, né? Acho que é muito importante a gente se ouvir e debater e perceber, né, as questões que podem ter nuances aí, né? Eu acho muito bacana a ideia de trazer outras pessoas que falem sobre paradigma, porque eu acho que é importante a gente ter essa ideia do que é paradigma, nesse sentido que está sendo colocado, né? É, quando o Fleck traz a ideia dos círculos, né, de pensamento, né, do círculo esotérico, dos círculos exotéricos, né, que ele faz uma distinção, são, talvez, pode ter aí um peso de paradigma, mas também pode ter dentro de um paradigma existem várias polarizações também, né? Mas convivem no mesmo paradigma. Então, é possível haver, né, diferentes círculos de pensamento, coletivos de pensamento, né, que compartilham o mesmo paradigma, né? Então, essas ideias, o Papa, eu acho que ele tem uma ousadia grande, né, de trabalhar essa questão de uma certa, quase um ecossocialismo, né, foi chamado de comunista, então eu acho que ele precisa se colocar, né, trazer essa ideia de não questionar de forma aberta e o antropocentrismo, né? Mas tentar relativizar isso de alguma forma, né? É claro que a gente não consegue sair de dentro da nossa própria percepção. Sempre vamos olhar para o mundo a partir de nós mesmos, né? Mas eu acho que a ideia de antropocentrismo é um pouco mais politizada e leva em conta as questões econômicas e os problemas sociais. Então, eu acho que não seria somente essa perspectiva do olhar de dentro da espécie, não tem como a gente olhar de outra forma, a não ser de dentro da gente mesmo, né? Sempre vamos ser
autocentrados. Impossível, né? Não ser. Mas é isso, gente. Foi uma ótima discussão, adorei. Eu agradeço muito, né, o enriquecimento da nossa aula pela participação de vocês, pelas análises que foram feitas, né, muito grata. Eu recomendo aí a leitura do texto sobre as diferentes perspectivas teóricas, né, que faz parte do nosso, onde nós analisamos aspectos, vamos dizer, ontológico, epistemológico, metodológico, em relação aos paradigmas mais tradicionais, né? Que está no material, e recomendo também a leitura da plataforma teórica, né, presente no livro, onde nós aprofundamos todos esses aspectos. Eu agradeço muito, tenho uma boa noite, né, e muito grata, até a nossa próxima quarta-feira. Um grande abraço. Obrigada a vocês, Patrícia e Maria Cândida. Boa semana. Muito obrigada, Mina. Sua presença enriquece muito o nosso trabalho. Imagina, Grata. vocês é que provocam. Grande abraço, gente. Boa noite, Boa parabéns. noite. Muito grata, professor Marcos. Obrigada, professor.